aos Filipenses ou Filipsiá, capítulo 3. E para encerrar, quero dizer que se alegrem no Senhor. Quem conhece Áquil aí há muito tempo? Quem já conheceu Áquil pessoalmente? Quem já foi em um dos 12 encontros ou em mais de 300 reuniões? Sei lá quantas reuniões eu já fiz, mas são mais de 300. Vocês sabem que eu tenho a fama de que quando eu digo já estou encerrando, na verdade ainda vem mais 1, 2, 3 horas falando. É ou não é, Ana Jungs? É ou não é, Solange? É ou não é, Emerson? Eu já estou encerrando. Vem mais 1 hora. Não é assim? Eu tô aqui mesmo no programa, eu estou encerrando, já estou encerrando. Não é assim? Sabe o que é que vai descobrir de Paulo aqui na carta aos Filipenses? Que Paulo era igual. Pegue a sua Bíblia e leia toda a carta aos Filipenses. Você vai ver que Paulo dizia assim. No capítulo 2, você vai ver que ele está encerrando a carta. Ele já está agradecendo Epafrodito, ele já está dizendo, estou mandando Epafrodito para vocês. Aí começa o capítulo 3, que não era para ter sido subdividido, foi subdividido depois. Ele começa dizendo, finalmente, ou seja, e para encerrar, concluindo. E aí ele fala mais algumas coisas, se despede, daqui a pouco ele finalmente, agora sim, vou encerrar. Aí ele fala mais algumas coisas, aí finalmente, e não encerra nunca a carta. Então, quando vocês verem Áquil fazendo isso, saibam que eu acho que é típico de todo professor que ama ensinar. E lembra que tem mais coisas importantes a dizer. Inclusive ele diz assim, ó, versículo 2. Se eu repetir algo, isso não é cansativo para mim. E segundo, também transmite segurança para vocês. Infelizmente, tudo que é repetido muitas vezes se torna verdade. Então existe o lado bom da repetição e o lado mal. O lado bom é que passa segurança, credibilidade. E o lado mal é que pode ser usado como instrumento de persuasão em massa. E Paulo, como é bem intencionado, como nós vimos em Filipenses 1, ele repete muitas vezes as mesmas coisas para a segurança dos alunos. Cuidado com os cães. Cuidado com esses mestres do mal. Os mestres do falso batismo e da falsa circuncisão, porque circuncisão no judaísmo significa introdução no sistema religioso judaico na sinagoga. E para a extensão do judaísmo, que é o cristianismo hoje, em nosso viver, é o batismo e não a circuncisão, porque a circuncisão ela é uma metáfora para a inserção religiosa num corpo religioso, numa membresia religiosa. Entendeu por que está ali batismo? Agora, imagine, quando eu chamo os Bíblias de Bíblias, ou quando Paulo chamava de legalistas, ou Jesus de fariseus, de hipócritas. Fariseu é a classificação deles. Mas por si só a virtude era tão negativa que até o rótulo se tornou negativo. Imagine eu, Áquil, colocando no vídeo de hoje ou em qualquer lugar a qualquer dia, dizendo, vocês, Bíblia, são cães. Escreva aí, Paulo está chamando os Bíblias de cães. E não é só Paulo não, você vai ver que João, inspirado pelo Espírito de Cristo no Apocalipse, vai dizer, ficarão de fora os cães, nós chegaremos lá, e é no mesmo sentido a metáfora. É o Espírito de Jesus Cristo que está encarnado em Paulo, e é o Espírito de Jesus Cristo que está fazendo ele dizer, vocês são cães.
E ele está usando, na verdade, uma metáfora que não é dele, mas que já inspirava Isaías. Lá na primeira Bíblia, ele está usando a própria Bíblia deles e dizendo: Isaías, o profeta, já chamava vocês de cães gulosos. Então escreva aí: os Bíblias são cães. Revelare. O artigo definido e a metáfora cães indica o grupo dos Bíblias legalistas, ou a matilha. Paulo usou esse termo porque na primeira Bíblia, segundo a lei levítica, o cão era um animal imundo. O preço de compra de um cão era o mesmo de uma prostituta. Por isso, no Apocalipse, veremos aqui na Bíblia original Códex que os cães ficarão de fora. Os cães ficarem de fora é o mesmo que mais imundos travestidos de fiéis religiosos. É o mesmo que, imundos travestidos de fiéis religiosos, usando o nome do Criador indignamente, sem dignidade. O cão é um animal considerado sem vergonha, independentemente se você gosta do bichinho, de estimação, hoje domesticado, já vou falar. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas ter um cão em casa, domesticar um cão é algo muito novo na sociedade humana. Porque por 5.500 anos, nenhuma sociedade tinha esse costume. Cão era na rua. Hoje nós vivemos em outra cultura. Mas, a grosso modo, o cão sempre foi tido como um animal sem vergonha, ainda mais nos dias de Paulo, voraz, interesseiro, não dê o que ele quer para você ver. Desordeiro, vagabundo, não trabalha, não produz nada e briguento. Domesticar cães é algo bem recente na humanidade, pois eles andavam em matilhas. Eram mais perigosos que hoje por sua própria proteção e, claro, não tinham dono. São unidos para o mal em matilhas e não possuem mestres. Então o cão ele ladra, uiva, late, incomodando a muitos, exatamente como fazem os que brigam por assuntos religiosos ou políticos. Vocês já viram cães na internet, na rede social, nos grupos de WhatsApp discutindo Bolsonaro, Haddad? Vocês já viram eles discutindo calvinismo, arminianismo, discutindo qualquer tesoura, pré-tribulação, pós-tribulação, igrejado, desigrejado? Discutem, se ofendem, se mordem. Paulo já tinha citado essa metáfora aos Gálatas. Se você ver Gálatas 5, Paulo diz assim: eu não sei por que vocês ficam se mordendo. E até na filosofia X tem bíblias, porque o que tem de gente se mordendo nas escolas de Jesus, se mordem, se pegam, conflito. Vocês não são perfeitos, vocês não conhecem Cristo, vocês não são cristãos, porque vocês se mordem. Quem é perfeito tem zero conflito. Preste atenção, cão é briguento, late, ladra. Paulo está advertindo para que não deixassem que os cães bíblias transformassem as escolas de Jesus em novas sinagogas. E vocês já viram esse chat aqui? Enquanto eu estou ensinando, eles fazem igual os cães quando eu estou fora do estúdio, que é onde eu estou aqui em Gramado, é silencioso. Eu já escolhi esse lugar por ser silencioso, para eu poder fazer o programa em silêncio. Mas muitas vezes quando eu estou fora do estúdio, eu estou tentando ensinar. Esse microfone já foi comprado porque ele tem uma capacidade de pegar só o som que está próximo dele, para não pegar som do ambiente externo, de uma determinada distância. E quando eu estou fora do estúdio, eu sofro por causa dos cães que ladram, dos cães que latem, dos cães que uivam. E aí na sua casa tem muitos agora tentando me assistir, a cachorrada toda gritando na rua, gritando nos vizinhos, gritando no pátio da sua casa, e você está tentando prestar atenção no que eu estou ensinando. Pois é, veja aqui no chat que enquanto eu estou ensinando, tem cães que chegam aqui, uau, Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, conflito, briga, ódio, ego. Vamos deixar de ser cão, vamos! Agora, as manifestações. Que coisa linda! Vamos deixar, vamos!
Paulo continua. Digo isso porque nós somos a própria circuncisão, o próprio batismo, o próprio ritual espiritual, porque nossa adoração é espiritual e não material. Não adoramos mais pela carne usando a matéria para adoração, porque da onde, como pode eu usar o corpo de alguém, o órgão sexual de alguém, o órgão genital de alguém, a genitália de alguém para poder adorar a Deus? Como posso eu usar o corpo de alguém num banho, num ritual, se alimentando de um pouco de pão, de uma hóstia, de um pouco de vinho? Como posso eu usar o corpo de alguém colocando determinada roupa, proibindo determinadas coisas, proibindo isso, aquilo, escolhas da vida, de coisas que perecem, dizendo que isso é adoração? Eu poderia me orgulhar disso, sabe por quê? Olha Paulo falando. Como quando eu era do sistema religioso me orgulhava. Pois, 2 pontos. Primeiro, fui circuncidado no 8º dia de vida igual Cristo. Pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Sou um verdadeiro hebreu. E quanto à Bíblia, fui um fiel fariseu. E vocês foram pastores, pastoras, cantores, cantoras, evangélicos, evangélicas, católicos, católicas. Que vocês foram? E quanto ao zelo, fui zelote, perseguidor da verdadeira igreja. Olha isso. Você está vendo? Você está lendo comigo? Você está dando valor a essas palavras de Paulo? Olha que lindo. Quem conhece o clichê? Porque tudo que eu sei, considerei como esterco. Mas que contexto? Que contexto está inserido esse texto famigerado? Onde ele está? Aqui, ó. É aqui que começa o contexto. Paulo dizendo, 8º dia circuncidado, judeu, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, fariseu, zelote e perseguidor da igreja. Eu obedecia toda a Bíblia, era irrepreensível. Tem alguém aqui que está me assistindo e pode escrever no chat aí que você obedecia toda a Bíblia? Não é assim que se ajuda um ateu e não é assim que se ajuda alguém. Vocês não evoluíram. Não é para responder ele. Se concentra. Você está aqui comigo. Deixa ele. Deixa ele. Não é assim que vocês ajudam. Evoluam. Quem aí obedecia toda a Bíblia e era irrepreensível? Quem aí? Quem se julgava santo, quem se auto-justificava. Aí ele disse, mas tudo isso que era orgulho para mim, passei a considerar como vergonha, depois que conheci a verdade de Jesus Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, tudo que eu aprendi na teologia, tudo que eu aprendi no sistema, nos pés de Gamaliel, nas sinagogas, no sistema religioso judaico, na Bíblia, tudo que fui e fiz no sistema religioso judaico, não é nada se eu comparar com a suprema sabedoria de Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi tudo. Por quem eu deixei de tudo, perdi tudo, cargo, salário, status e carreira. Meu caríssimo pastor, rabino, padre, freira, cantor, cantora que está me assistindo, faça como Paulo, perca tudo por amor à verdade, à graça e Cristo, deixe de tudo por amor a Ele. Você tem essa coragem por Ele? Você tem a coragem de deliberar que tudo é
perda diante de Cristo, que é lucro, que é ganho. Tudo que fui e fiz no sistema não é nada, nada se comparar com a suprema sabedoria de Cristo, meu Senhor. Por quem, através de quem, por Ele perdi tudo, cargo, salário, status e carreira. Tudo que eu tinha e era no sistema religioso, eu considero hoje como lixo, esterco, excremento animal, adubo orgânico, pois ao considerar tudo que fui como lixo, recebo a Cristo e sou Ele encarnado, um cristão original, não praticando mais a autojustificação através da obediência à Bíblia, mas através da fé em Cristo. Quem me salva é a fé e jamais a autojustificação. Como Cristo está encarnado em mim, quero ser cada vez mais Ele, morrendo como Ele morreu e ressuscitando como Ele ressuscitou. Ainda não sou perfeito, mas evoluo sempre para ser perfeito, pois é para isso que sigo a Cristo. Fraternidade de Filipos. Ainda não cheguei à perfeição, porque a perfeição está na ressurreição. Mas uma coisa eu sempre faço, e aqui vem outro texto conhecido sem contexto: deixo para trás todo o sistema religioso. É isso que ele está falando, olha o contexto. E tudo que eu fui, toda a teologia, tudo que aprendi, evoluindo para frente, sempre para os próximos degraus da perfeição, prosseguindo para o alvo que é Cristo, que é a perfeição, sendo perfeito como Ele, a fim de que eu possa ganhar o prêmio, que é a vida eterna no reino de Cristo. Uma coisa eu faço, deixarei o sistema e correrei para o alvo. Quem aí pode deixar o sistema hoje? Quem aí pode deixar o sistema hoje? Eu não sou perfeito. Nós do X não somos perfeitos. A palavra X significa perfeito. Mas tem uma coisa nós fazemos da filosofia X. Deixamos o sistema religioso para trás e estamos evoluindo rumo à ressurreição. Coisa linda. Todos nós que somos evoluídos devemos enxergar o mundo de outra forma. Mas se alguns de vocês ainda não enxergam, o Criador abrirá seus olhos. Vocês devem continuar evoluindo até que o Criador abra os seus olhos. Alunos, vejam o meu exemplo. E também tenham os que vivem nesse padrão de excelência como eu, professores, mestres ou mesmo outros alunos que vivem nesse mesmo padrão de evolução, de excelência, de moral, de ética, como exemplos, como referências. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Paulo chorava. Paulo está chorando pelos cães que atrapalham a graça. Chorando e dizendo, muitos são os inimigos da graça. O destino desses legalistas religiosos
é a perdição, pois eles são deuses de si mesmos. Olha só esse texto. O ego faz com que eles tenham orgulho do que deveria ser vergonhoso, pois eles são materialistas. Materialistas aqui é egóicos, presos nessa carne, carnais. Dão valor só à aparência, às coisas externas. Eles se orgulham por circuncidar alguém. Isso deveria ser vergonhoso. Se orgulham se auto-justificando para condenar o próximo, julgar a aparência do próximo. Isso é vergonhoso. Nosso reino não é aqui. Ei, você que tem esperanças nesse mundo terráqueo, ei, você da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ei, você do diante do trono, ei, você pastor que está aí gritando, quando o justo governa, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Escute aqui Paulo dizendo para você, nosso reino não é aqui, nossa cidadania está na imatéria, de onde virá novamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Toda a matéria está debaixo do seu poder. Ele transmutará nossos corpos materiais limitados em corpos imateriais perfeitos, assim como é o seu próprio corpo imaterial e perfeito. E aqui encerra Filipenses capítulo 3. Aos Filipenses, ou Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos e irmãs, fráteres e sors, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são minha alegria e coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, eu os amo. Peço que Evódia e Sintique parem de ser rivais, mas sejam uma só reunião em harmonia no Senhor Jesus. Alô, escute Evódia, Sintique, basta de se morderem, chega de desunião. Revelare, Evódia recebia reuniões da escola de Jesus em Filipos na sua casa. Tinha reuniões na casa da sor Evódia. E Sintique, a sor Sintique, também fazia reuniões em sua casa. As duas estavam competindo, não sendo elas do mal, mas por ego tolo estavam divididas. Vejam o que passamos hoje na filosofia X, nas escolas de Jesus, não é exclusividade nossa, mas sempre aconteceu. Se dividem por coisas tolas, ao invés de lutar em harmonia, nas mesmas notas musicais, no mesmo ritmo, no mesmo tom. Paulo discerniu que a divisão não era maligna, mas tola, por puro ego e vaidade. Veja o problema de Filipos. Peço, rogo, aconselho que Evódia, irmã sor Evódia, irmã sor Sintique, parem de ser rivais e competir, mas sejam uma só reunião em harmonia no Senhor Jesus. Basta! Você sabe que desde 2012 chega para mim sor contra sor, fráter contra fráter,
grupo dividido em Minas, grupo dividido em Curitiba, grupo dividido no Oeste Santa Catarina, grupo dividido em Brasília, grupo dividido aqui, grupo dividido em Santa Catarina no Norte. Ah, por favor, basta. Por que se mordem? Porque ainda tem ego. Basta. Veja que não é exclusividade do ex. Era uma igreja original. Havia passado apenas 30 anos depois de Cristo. 30 anos, 3 décadas. Cheio de divisão. E por tolice. Não era uma divisão do mal, como nós vimos no capítulo 1, daqueles que dividem por denominações, que pregam por dinheiro, por avareza, por interesse, por ego, por disputa, por rivalidade. Essa é uma rivalidade tola. Tão facilmente resolvível, tão facilmente harmonizável. Por que se dividir? Paulo continua. Peço também ao meu leal companheiro de trabalho que nos ajude, pois já trabalhou comigo na missão juntamente com Clemente e outros ajudantes. Os seus nomes estão no livro da vida eterna. Veja que a expressão livro da vida era comum entre eles por causa da árvore da vida, dos registros do espírito da aura áurea, que eu sempre ensinei vocês aqui, da dualidade sextra e dextra. A árvore da vida está aqui, quem não colou os graus tem que colar para entender. No livro da vida eterna. Iluminare. A pessoa aqui pode ser Luca, seu médico, parente, amigo e companheiro de missão, como vimos em Atos, que é o mais provável. Eles tiveram um distanciamento de 2 chamadas de aproximadamente 7 anos. Andaram juntos, Paulo e Luca, sempre junto, e depois se afastaram por um período de quase 7 anos. Pode ter sido nesse intervalo que, inclusive, nós verificamos em Atos. Ou, ao invés da expressão na sua Bíblia, abre aspas, alguém que compartilha do mesmo jugo, fecha aspas, seria, na verdade, o significado do seu nome próprio. Aí, no original, transliterando, seria sínzigo. Porque a expressão alguém que compartilha do mesmo jugo, jugo de bois, que carrega o mesmo fardo, que anda junto, ao invés de ser uma expressão, uma virtude, seria o nome dele. Como todo nome tem um significado, pelo menos existia essa cultura, hoje não mais tanto. Sínzigo seria o nome dele. Mas também é possível que fosse Lídia, ou o marido de Evódia, porque ele falou de Evódia um versículo antes, ou o marido de Sintique, ou ainda Epafrodito, que é aquele que trouxe as doações. Paulo continua. Estejam sempre felizes, repito, sempre estejam felizes. Sabe por que Paulo vai dizer isso? Não é um simples texto que você não dá valor. Que enquanto eu estou falando, vocês estão escrevendo, vocês estão fazendo outra coisa e não estão dando valor. Eu não sou assim. Eu aprendi a amar cada vírgula, cada iode. Quando diz, estejam sempre felizes, e ele repete, faz questão de repetir, dizendo, estejam sempre felizes, sabe o que é isso aqui? Dualidade. Mas aonde que você tirou isso, Áquil? Olha o título do grau 272 aí na tua tela. O que está escrito no título? Fala para mim. Fala para você mesmo. O que está escrito aí? Aqui começa o contexto. Estejam sempre felizes. Sabe o que é isso aqui? O evoluído, com ele só tem bom humor. Não tem crise com ele. Até na dificuldade, quando todos estão reclamando, murmurando, querendo se vingar e provocados pela ira, pelo ego, ele está ali, simplesmente sorrindo, carismático, cheio de graça. A palavra graça também significa carisma, sempre bem-humorado,
sempre feliz. Eu conheço algumas pessoas assim, Terezinha Faustino, Italamar Pacheco Luiz, o Thales, a Cibele, o José, a Márcia. Eu conheço algumas pessoas que eu nunca os vi abatidos. Está doente, tem câncer, perdeu alguém, acidente, está endividado, mas está sempre feliz. Surgiu uma notícia triste na família, alguma coisa não está dando certo. Para cada um, estão sempre felizes. É isso que Paulo vai falar aqui. Escute isso aqui, vai começar agora. Que a gentileza e o amor de vocês louvem a Deus. Isto é, sejam conhecidos por todos. Que todos conheçam vocês pelo amor, pela gentileza. O reino está próximo. Vocês lembram que Paulo achava que Jesus viria naqueles dias? Portanto, não sejam materialistas ansiosos por coisas deste mundo material. Mas, oração aqui no original é desabafo. Você pode escrever aí? Oração aqui é desabafo. É meditação. Quer vencer o mundo material? Olhe para o hinduísmo e o budismo, eles fazem meditação. É o caminho que eles tentaram encontrar. O mantra cósmico. Existe até o mantra crístico das sociedades secretas, do esoterismo ou do espiritismo. Todo mundo tentando encontrar uma forma de vencer o estresse, as síndromes, a depressão, a ansiedade, o materialismo, os males do materialismo, do capitalismo. Sabe como vencer isso? Você que é cristão, você não precisa de mantra. Você que tem um mestre chamado Jesus, que não é Siddhartha, que não é Buda, que não é Shiva. Você que tem Cristo como mestre supremo, siga o exemplo dele. Seja desmaterializado, que é o que significa ser espiritual, que nenhuma sinagoga, denominação cristã ensina isso hoje. Todas são materialistas. Ele está dizendo aqui, sabe qual é o segredo que Jesus deixou para nós para vencer este crivo material? Desabafe com ele. Lança a sua ansiedade sobre ele. Não porque ele vai interferir, mas porque é a única forma de exteriorizar a alma, os nossos resquícios psicológicos, que se não são exteriorizados sobre uma fé, uma esperança, vão ficar acumulados e vão gerar preocupações e doenças psicológicas e psicossomáticas. Então a única forma de cura chama-se desabafar. Portanto, não sejam materialistas ansiosos por coisas deste mundo material, mas desabafem com o Criador, falando com Ele sobre suas ansiedades. Ao desabafarem com o Criador, a paz dele, que excede todas as preocupações e pensamentos, encherá suas consciências. E como vencer o materialismo? Além de desabafar e falar com o Criador, que é o ser supremo em qual você acredita, isso é fé. Acreditar naquilo que não se vê, que não é material, mas é imaterial, ele é espírito. Isso significa que é metáfora para a imaterialidade. Você não o vê, não é material, não o vê.
E você não pode materializar em intermédio de santo, de pastores, de óleo, de água, de Bíblia, de imagens, de esculturas, de deuses. Não, você não pode materializar isso. É fé, senão não deixa de ser fé. Só é fé quando é imaterial. Então você tem duas formas: desabafe com ele, lance sobre ele todas as suas ansiedades, fale com ele, sente no divã com ele, fale sozinho com ele, diga: olha, as coisas estão difíceis para mim. Derrame suas lágrimas. E tenha certeza, não virá anjo, não tem privilégio. Mas quando você terminar esse desabafo, você se levantará curado. Porque Ele nos deu a oração como escape da alma. Escreva aí. A oração é o escape da alma. A oração é o desabafo da alma. Aí ele diz: tudo o que for verdadeiro, original, elegante, valioso, tudo que evolui, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for ético, tudo que for excelente e respeitoso, pensem nessas coisas, porque essas coisas são Deus. E não nas coisas materiais que só causam ansiedade. Não ocupem a mente com ansiedade e preocupações da vida aqui, mas ocupem a mente com tudo que é original, elegante, valioso, que evolui, que é correto, que é amável, que é ético, tudo que é excelente, tudo que é respeitoso. Encham as suas consciências disso. Ore, quer limpar a alma. Não é a oração que você aprendeu, não. Não é a reza que você aprendeu, não. É desabafar. É encher a mente de virtudes do bem. Você não precisa de culto, você não precisa de óleo, você não precisa de água, você não precisa de reza, você não precisa de pastor ungido, de oração espiritual, de oração forte, de campanha, de descarrego, de sal, de óleo, de água, de padre. Você não precisa de confissão, de terapeuta, você só precisa voltar a desabafar com o Criador num lugar isolado, meditando, derramando suas copiosas lágrimas, se abrindo com Ele, sendo sensível a Ele, acreditando que Ele te ouve. E ele nem precisa interferir, sabe por quê? Porque a própria oração é a limpeza da alma. Limpe sua alma. Ele te deu as ferramentas para limpar a alma. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, pratiquem. Se praticarem o que aprenderam, o Criador da paz estará em vocês. Tem que praticar, senão você não terá paz. O instrumento da paz é o desabafo, é a meditação, é o silêncio. É a autocura, o auto-perdão. É dirimir o ego, a culpa.
Deus determinou que, sentado de pé ou deitado, com olhos abertos ou fechados, com mãos abaixadas ou levantadas, não importa, mas quando você tiver a intenção de falar com este ser criador supremo e iniciar a sua fala com ele, em palavras ou não, imediatamente você será curado, e ao limpar a sua alma, você terá paz. A paz só vem com esta prática. Eu estou muito feliz com as doações. É Paulo que está dizendo, viu? Não sou eu, não. Pois vocês provaram que realmente se preocupam comigo. Ele estava preso. Isso prova que vocês já se preocupavam. Mas agora com essas doações fica comprovado que realmente me estimam. Revelare. Agora aqui, como ensino há muitos anos, e Revelare foi meu último sermão de despedida dentro de uma sinagoga em 2009. O clichê bíblico privilegista de Filipenses 4,13, em imã de geladeira, em para-choque de caminhão, em porcelana, em faixa, banner de campanha de denominação, em todos os lugares possíveis, é uma das maiores mentiras da falsa vida cristã. O Criador não privilegia ninguém. Você deve ter conhecido a expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Todos podem escrever isso agora, estamos já indo para o final. Escreva assim: tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, texto isolado, o Criador não privilegia ninguém. Nem Paulo, que envolvia toda a igreja na missão da graça. A maior missão de todos os tempos, maior até mesmo que Moisés. A vida é dual, como ampulheta, como gangorra, como montanha-russa, como relógio, como xadrez, como hexagrama, como tudo. Como os teus olhos, como o teu cérebro, como os teus ouvidos, como os teus braços, como o teu coração, como as tuas pernas, tudo é dual. A vida criva é composta de deltas inferiores negativos e deltas superiores positivos. Sempre será assim, até o reino imaterial. Que grande farsa! Basta ler toda a carta, todo o capítulo, ou basta ler os versículos 11 e 12 que vem antes do 13 para entender o 13. A interferência do Criador é através das pessoas, irmãos no sentido etimológico que significa verdadeiros, que se preocupam com seus próximos verdadeiramente e os ajudam. É através dessas ajudas que o Criador interfere e ajuda. É através das pessoas, é através do amor que Ele escolheu, que Ele colocou como escolha dentro de nossas consciências. Escute, sempre está determinado pelo Criador desde o Gênesis, desde o Bereshit. Metade se importa com você, metade não vai se importar com você. Metade se preocupa com você, metade não vai se importar com você. É assim na empresa, é assim no trabalho, é assim aonde você for. Metade aprova, metade rejeita. Mas a metade que se importa sempre será suficiente para você ser suprido
pelo Criador indiretamente desde a fundação do mundo até o reino. É assim que as coisas metafísicas funcionam. A dualidade que ele criou é tão perfeita que atinge a todos e a tudo até o fim. Muitos não se importam, mas os que se importam já são suficientes para que você tenha amparo, forças para continuar. Por isso que diz, não cai uma folha de uma árvore. Por isso que diz, todas as coisas colaboram. Porque tudo é perfeito. Porque tudo é dual. Porque tudo é espada e escudo. Metade contra, metade a favor. É tudo. Então Paulo chega lá. Vamos lá? Filipenses 4:11 em diante. Paulo continua. Não estou dizendo isso porque estou passando necessidades. Eu não estou passando necessidade. Porque eu já aprendi a adaptar-me à vida dual sem a interferência e privilégio do Criador. Veja, para você entender o que é que Paulo está dizendo. Eu já aprendi a adaptar-me. Olha o efeito Jó, metáfora Jó. Perco tudo, ganho tudo, perco tudo, ganho tudo. É a dualidade da vida. É a poesia da vida. Da poesia de Salomão, do Cântico dos Cânticos, de Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo passa, tudo é material. Sei o que é passar necessidade, delta para baixo. E sei o que é ter fartura, delta para cima. Aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação, seja para cima ou seja para baixo. É por isso que eu disse a vocês, para vocês prestarem atenção quando ele disse, sejam felizes, repito, sempre alegres, sempre felizes. Isto é, seja feliz quando tudo estiver bem, mas seja feliz também quando tudo estiver mal. Por isso que eu fiz a música, o Jairo canta, no bem e no mal, confiarei também. Se um bem eu perder, confiarei. Ah, se eu perder não tem problema, continuo alegre. Mas isso não é pregado em nenhuma denominação. E foi meu último sermão na sede das Assembleias de Deus em Curitiba em 2009. 300 pessoas me ouvindo. A igreja foi às lágrimas. Pastor Gilson Schienemann me cumprimentou e disse, que mensagem. Havia 10 anos que naquela denominação não vinham 5 pessoas para a frente chorando nos moldes que eles acreditam da verdade relativa a deles. Qual foi minha pregação? Salmo 23, Filipenses 4:13, Mateus 6:33. Os 3 erros sobre prosperidade, o materialismo. Há quase 10 anos atrás eu já pregava isso. Eu disse, o Salmo 23 que vocês conhecem como clichê está errado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está errado, tem contexto. 2. Buscai em primeiro lugar o reino e sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Está errado. Não está escrito isso e esse não é o contexto. 3. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Está errado. O contexto não diz isso. Então preste atenção. Aí Paulo continua. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha a dualidade. Em todos os momentos, bons ou maus, todas essas coisas para baixo, para cima, boas ou más, eu posso, eu venço, porque Cristo me fortalece. Vamos para o original?
Em todos os momentos, bons ou maus, Cristo é a minha força, a minha evolução. É isso que significa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas mesmo já sabendo sofrer, vocês fizeram bem ao me enviar essas doações, pois demonstraram amor e preocupação sincera. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no caminho da verdade, quando parti da Macedônia, nenhuma escola de Jesus me ajudou, mas somente vocês. Eu estava em Tessalônica quando vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando realmente precisei. Eu não peço ajuda, nem doações para mim, mas para a missão que preciso cumprir, e vocês ajudaram essa missão, sendo isso creditado positivamente na conta espiritual de vocês, pela matemática do Criador. Alguém pode colar aqui no chat ao vivo, e principalmente no gravado, o link de matemática de Deus, pecado, não gostei de Deus também. São vídeos, graus esclarecedores que vão abrir os olhos de vocês. Matemática de Deus. Paulo está falando aqui no original. Se você fizer perícia de códex, com enciclopédia, com eruditos, você vai ver que Paulo está falando de finanças, dar e receber. Inclusive ele usa a dualidade de finanças, da linguagem do mercado, dar e receber, crédito e débito, positivo e negativo. Ele está falando de conta espiritual, como sempre Jesus fazia. Paulo também usa a mesma metodologia pedagógica, usando metáforas e dizendo sobre a conta espiritual, isso é imputado como crédito. E aí ele diz, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Revelare. Que diferença entre Paulo e os falsos mestres de hoje. Paulo é perseguido, ameaçado, preso, considerado herege, hostilizado pelo sistema, enquanto os falsos mestres são louvados e enriquecem. Paulo não pede doações, os falsos mestres pedem ofertas, dízimos e doações para si. Paulo, assim como Moisés, avisa que o que recebeu é além do que precisava. Os falsos mestres nunca param de pedir, pelo contrário, eles nunca avisarão quando já for suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito as doações que vocês enviaram. Essas doações da graça são como eram as ofertas da primeira Bíblia. Paulo está fazendo sempre uma análise, uma contraposição entre o que era e o que é. Não existe oferta, não existe dízimo, não tem templo nem altar. É um absurdo, a sua teologia é mentirosa. Vocês usam textos isolados, vocês não estão vendo que Paulo está citando o que era na primeira Bíblia e o que é agora na graça. Era físico e agora é espiritual. Ele está dizendo assim, essas doações são como eram. Metaforicamente, as ofertas da primeira Bíblia, com aromas suaves, sacrifícios aceitáveis e agradáveis ao Criador, assim como ele falou em 1 Coríntios 9, assim como ele falou em Romanos 12, do culto espiritual, do culto da mente. Existe uma lei metafísica pré-estabelecida, aqui revelare, pelo Criador. Quando vocês ajudam sinceramente alguém, preste atenção, olha esse texto, aguça a sua atenção. Olha o que é que Paulo está dizendo. Comparem todas as traduções. Existe uma lei metafísica pré-estabelecida pelo Criador.
É uma lei universal que quando vocês ajudam sinceramente alguém, principalmente a missão da graça, vocês recebem colheita na mesma medida, pois ele estabeleceu que todos que ajudarem receberão na mesma medida. Não é um anjo que vem prosperar, não é Deus que interfere individualmente, mas ele determinou desde o início: todo aquele que estender a mão e ajudar alguém sinceramente, no mesmo momento que ele estender a mão, uma mão favorecerá ele. É assim que ele determinou. Revelare. Para entender melhor isso, colhe o grau 48, que chama-se a maior semente metafísica para a prosperidade. A verdadeira prosperidade é essa sim. Paulo continua: ao nosso Criador e Pai, toda a glória atemporalmente. Saúdem a todos os cristãos verdadeiros. Os fráteres que estão comigo também cumprimentam vocês. Todos os cristãos de Roma cumprimentam vocês, especialmente os que hoje ouviram a verdade e hoje são cristãos no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Revelare. Amém e vosso Espírito são variantes textuais que aparecem na sua Bíblia, mas aqui no original e nos originais não aparecem. Mais uma vez isso acontece. Vejam como Paulo ganhou soldados e oficiais para a verdade no palácio de César. Está preso e anunciando a verdade. A graça é uma saudação de contraposição ao sistema religioso judaico da Bíblia, e não, nunca, um mero cumprimento litúrgico e solene. Graça é a contraposição. E aqui termina Filipsiá, capítulo 4, e toda a carta original aos Filipenses, Filipsiá. Vocês estão felizes por esta evolução, por essa visão, por essa sabedoria suprema? Então amanhã começa a carta aos Colossenses. Grandes mentiras. Eles usam essa carta dizendo que Paulo estava combatendo os gnósticos. Mentira. A teologia mente mais uma vez. Paulo estava combatendo os judaizantes, os bíblias, os cães que só latem, ladrão, mordem, uivam, atrapalham. Vamos evoluir, vamos. Os cães ficarão de fora. É hora de ter um espírito manso. Está com a alma cheia? Está com a alma suja? Lave sua alma. Desabafe. Abra o seu coração para o Criador que te ouve, que te entende, mas não com olhar, não com a visão de privilégio, mas com a visão de um pai que escuta e de um filho que precisa que o pai escute, tão somente o ouça. É isso que ele pode fazer por você. E ele é tão perfeito que ele determinou desde o início que toda vez que você falar com ele, ele não pode te dar privilégio, mas ele pode limpar a sua alma. Boa noite. Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade.
One.